Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo para vocês e falaremos sobre a questão de reforços no Flamengo. Dia 7 de março está chegando aí, né, pessoal? E até agora o Flamengo só apresentou 2 jogadores, que foi o Vinha e também o jogador De La Cruz. O pessoal está perguntando para a gente, ei Deco, virão mais reforços? Cadê o Léo Ortiz? Então a gente falará sobre isso e muito mais aqui no canal Deco SRN. Falaremos também sobre o provável time do Flamengo contra o Fluminense no clássico de amanhã do Maracanã, beleza? Então vamos começar falando sobre o Fla-Flu, né? O Felipe Melo falando um monte de bobagem, posso dizer assim, né? Uma questão absurda que só acaba inflamando mais o clássico. Em vez dele ficar com a boca fechada, ele resolve falar e falar coisas que ele não sabe, né? Meio que atacar o Flamengo, falando que o Fluminense é prejudicado por jogar 2 jogos da Recopa Sul-Americana e no meio deles ter um clássico importante contra o Flamengo. Acho que ele tem memória curta, acho que ele teve amnésia. Só pode ser isso porque o ano passado, dentre os 2 jogos da final da Recopa Sul-Americana do Flamengo contra o Del Valle, o Flamengo jogou contra o Botafogo, não é, Felipe Melo? Então, antes de falar alguma coisa, o senhor precisa estudar mais, precisa pesquisar mais. É o que a gente faz, antes da gente falar alguma coisa aqui, a gente tem que pesquisar, para não falar bobagem, né? Dito isso, o Fluminense deverá poupar o seu time todo para jogar contra a LDU na quinta-feira. O Fluminense perdeu de 1-0 para a LDU, tem que reverter o placar e com isso o treinador Diniz deverá poupar seus principais atletas, deve deixar alguns no banco de reservas, né? O jogo foi muito desgastante para o Fluminense devido à questão também da altitude, além da viagem longa, e o Flamengo deverá ter a volta como titular de 2 jogadores, que são o Fabrício Bruno, que esteve poupado para o jogo contra o Boa Vista, no seu lugar entrou o Davi Luiz, e o jogador Eric Pulgar, que está recuperado, né, de uma virose. Então, Pulgar deverá entrar no lugar do Igor Jesus. E aí vai haver um novo encaixe no meio-campo do Flamengo, um encaixe que a gente já vem pedindo há algum tempo, né? Interessante o Tite saber se esse encaixe vai ser bom, como foi Igor Jesus e De La Cruz, que vai ser Pulgar e De La Cruz. Muita gente vai me questionar, falar, pô, Deco, mas você falou que prefere Pulgar como segundo homem de meio campo. Prefiro. Só que o encaixe entre De La Cruz e Pulgar pode dar muito certo. Pode dar muito certo, né? Então vamos aguardar, vamos ver esse teste, vamos ver, né, o posicionamento de ambos jogadores, né? O Flamengo jogou um pouquinho diferente na sua marcação no jogo contra o Boa Vista do que outros jogos, né? O Igor Jesus e o De La Cruz, que dão uma dinâmica muito grande ao time, né? Fizeram uma marcação alta, pressão pós-perda muito boa, né? O que o Flamengo precisa ajustar a questão das linhas de marcação, né? Que ficaram um pouquinho, né, afastadas, e o Boa Vista teve algumas quebradas de linhas que, quanto o Fluminense, podem ser fatais. Então isso aí precisa ser ajustado, tá? Mas é uma coisa natural, são 2 jogadores ali no meio, com uma dinâmica diferente, né? Você vê que a entrada desses 2 atletas fez a performance dos outros homens de ataque crescerem, então isso foi uma coisa muito importante que aconteceu. Agora vamos ver com Pulgar e De La Cruz, tá? Sobre o jogador Vinha, deverá começar no banco de reservas. O Ayrton Lucas começará a partida como titular. Acho justo, até mesmo porque o Vinha vem de uma inatividade de 2 meses, 2 meses e meio, tá? Então o provável time do Flamengo para enfrentar o Fluminense deverá ter Rossi, Varela, o Fabrício Bruno, Léo Pereira e também o jogador Ayrton Lucas. No meio de campo teremos Eric Pulgar, De La Cruz, né? Mais à frente teremos Luiz Araújo, o Arrascaeta, o Everton Cebolinha e na frente o atacante Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam dessa provável escalação
do Mengão. Falar aí sobre a questão de reforços, né? Lembrando o pessoal que a janela fecha dia 7 de março. Mas, com uma ressalva, caso, depois que fechar a janela, dia 7 de março, tiverem jogadores que tiverem rescindindo o seu contrato antes do dia 7 de março, estiverem livres no mercado antes do dia 7 de março, esses jogadores poderão ser contratados após essa data 7 de março, tá? Só para ficar bem claro. Jogadores que só conseguirem rescindir seu contrato depois do dia 7, não. Esses aí, a chance é zero, né? O Flamengo trabalha apenas, pelas segundas informações, no Léo Ortiz, né? Questão de uma reunião, não soube de rigorosamente nada, tá? O negócio até então tá na mesma. O Bragantino terá um jogo importante essa semana agora para decidir a passagem de fase da pré-Libertadores, né? E o jogador Léo Ortiz deverá participar, tá? O Flamengo ainda não aumentou sua proposta, o Bragantino está irredutível e o negócio está passando, né? E me falaram o seguinte: o Flamengo só contratará outro jogador se houver uma oportunidade de mercado, tá? Um empréstimo de algum jogador, mas o Flamengo não fará um investimento alto. O único investimento alto que o Flamengo pensa em fazer ainda nesta janela é o jogador Léo Ortiz, mas hoje, né, até então, sábado de manhã cedo, nenhuma novidade sobre a contratação do jogador Léo Ortiz e de nenhum outro movimento de contratação, tá? O Flamengo vê o elenco muito bom, né? Realmente é. Agora o Alan também, a gente até esqueceu de trazer essa informação, já voltou a treinar com o grupo, mas está sendo preparado para a última rodada da Taça Guanabara, né? Que é contra o Madureira. Então o Alan voltando, né? Tem a questão do Thiago Maia, que o Internacional ainda mantém o interesse, né, no jogador, mas diminui um pouco devido à questão de ter avançado aí com Fernanda, enfim, Bruno Gomes. É complicado, o jogador continua sem treinar, continua sem estar com o grupo, sem estar relacionado, isso é um absurdo completo. E aí chegou o Igor Jesus, outros meninos estão sendo testados, o Matheus Gonçalves, o Vitor Hugo mais à frente. E a diretoria do Flamengo está satisfeita também com os laterais direitos. Então, gente, se vier algum reforço, é o Léo Ortiz e uma oportunidade de mercado, que agora no final da janela, acho meio complicado. Então o torcedor do Flamengo está extremamente preocupado, tá, com essa situação. E vamos ver se pelo menos o Léo Ortiz chega e se pinta alguma coisa do nada, o empresário oferece, o cara está saindo do time, está rescindindo o contrato agora, né, antes de 7 de março, e chega no Flamengo, né? Na minha visão, o Flamengo precisa de mais um primeiro/segundo volante, principalmente segundo volante, tá? Para que a gente tenha mais opções ali, né? Até então o Gerson continua fora, né? Continua fazendo os exames, ainda não obtivemos novas informações sobre o meio-campista Gerson, tá bom? É isso aí, então, galera, muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco traremos mais conteúdo aqui no canal Deco CN. Então, você que ainda não deixou o like, deixa o like. Você que não é inscrito no canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos e acionem o sino de notificação. Falou? Abraço a todos, ótimo sábado a todos vocês. Aqui no Rio de Janeiro, um sol danado, quente demais, né? Bebam água e coloquem protetor solar. Falou? Abraço a todos, saudações rubro-negras.